muito boa tarde. Sou Carla Heinrich, mestre em Tecnologia Ambiental pelo Programa de Tecnologia Ambiental, mestrado e doutorado, PPGTA, da Universidade de Santa Cruz do Sul. Para participar da Semana Virtual do Meio Ambiente 2021 no município de Lajeado, que é organizada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Saneamento e Sustentabilidade, tendo hoje como a sua temática rios e restauração dos ambientes aquáticos, importância do saneamento nas cidades, vamos entrevistar o professor e pesquisador doutor Eduardo Lobo, do Departamento de Ciências da Vida, da Unisc e do PPGTA. Professor Lobo, muito boa tarde. Eu preparei para você algumas questões muito importantes. Primeiro, quais seriam os principais problemas ambientais pelos quais atravessam os ambientes aquáticos da região? Boa tarde, Carla. Obrigado por conduzir essa entrevista. Bom, basicamente são dois os problemas ambientais pelos quais atravessam nossos rios e arroios aqui da região. É a contaminação orgânica e a eutrofização da água. A contaminação orgânica da água ocorre devido ao lançamento de esgoto doméstico não tratado em nossos corpos hídricos, problema que se acentua ainda mais no interior, onde há municípios que nem sequer apresentam ou têm plantas de tratamento. Já a eutrofização da água é o aumento da concentração de nutrientes, principalmente nitrógeno e fósforo, nos ecossistemas aquáticos, que tem como consequência o aumento de suas produtividades. É um processo dinâmico no qual ocorrem profundas modificações qualitativas e quantitativas nas comunidades aquáticas e nas condições físicas e químicas do meio. Agora, dentre as fontes artificiais destes nutrientes, destaca-se fertilizantes agrícolas, dejetos animais, esgoto doméstico e industrial. É importante destacar que a eutrofização é um processo que pode tornar um corpo d'água inaproveitável para o abastecimento, geração de energia e como área de lazer. Nossa, muito bem. Professor Lobo, qual tem sido o enfoque que o seu grupo de pesquisa utiliza nesta temática? O nosso grupo de pesquisa trabalha há décadas com estudos de monitoramento ambiental em sistemas aquáticos, principalmente na região do Vale do Rio Pardo. Basicamente, utilizamos dois enfoques. O primeiro, digamos mais convencional, utiliza uma série de variáveis físicas, químicas e microbiológicas para avaliar a qualidade das águas doces superficiais dos nossos corpos hídricos, como a temperatura da água, o pH, a concentração de oxigênio, nitratos, fosfatos e a concentração de coliformes fecais na água. O segundo enfoque é a utilização de bioindicadores. Neste caso, usamos a comunidade de algas diatomáceas como indicadores da qualidade da água. As algas diatomáceas são organismos microscópicos unicelulares, isto é, você as observa com auxílio de um microscópio. Em 2015, Carla, publicamos numa revista científica o ITQA, o Índice Trófico da Qualidade da Água, que utiliza a comunidade de algas diatomáceas epilíticas para avaliar a qualidade da água. As diatomáceas epilíticas são algas que vivem sobre as rochas dos leitos dos rios. Nossa, que interessante, professor. Professor Lobo, como funciona esse sistema de avaliação da qualidade da água? Bom, em relação ao primeiro enfoque, digamos o convencional, a partir dos valores obtidos das variáveis físicas, químicas e microbiológicas que são medidas na água, vamos enquadrar esses corpos da água em classes de uso, utilizando a resolução número 357 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, de 2005. Essa resolução classifica os corpos da água em 5 classes de uso, desde uma classe especial de ótima qualidade, que se utiliza, por exemplo, para a preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas. Veja você, um uso muito nobre. Até a classe 4, de pior qualidade, que se utiliza apenas para a navegação e a harmonia paisagística. Uma água de classe 4, por exemplo, não pode ser usada para tratá-la e distribuí-la à população para consumo humano, como seria o caso da Corsã aqui em Santa Cruz do Sul. Para esta finalidade, a água deve ser classe 2 ou, no máximo, 3. Muito bom. Em relação ao segundo enfoque, calcula-se o ITQA,
o índice trófico da qualidade da água, tendo como base a ocorrência das distintas espécies de diatomáceas nas amostras que são coletadas. Bem como a abundância das mesmas, isto é, o número de indivíduos das espécies que ali ocorrem. Basicamente, temos um grupo de espécies de algas que ocorrem exclusivamente em águas limpas, chamadas de oligotróficas. Um outro grupo diferente de espécies de diatomáceas que ocorre exclusivamente em águas contaminadas, chamadas de eutróficas. E um grupo intermediário, chamados de mesotróficos. O valor do ITQA varia de 1 a 4 nos ambientes aquáticos, desde condições oligotróficas até o limite de 1,5, que corresponde a uma poluição desprezível, até condições eutróficas, valor do ITQA entre 3,5 a 4, que corresponde a uma poluição excessiva. Interessante. Professor Lobo, e quais têm sido os principais resultados obtidos nessas pesquisas? Muito bem. De forma geral, os resultados têm indicado que os corpos da água, como o Rio Pardinho e o Rio Pardo, basicamente a partir do seu trecho intermediário até a foz, se enquadram nas classes de uso 3, que é regular, e 4, que é de pior qualidade, principalmente em função das variáveis demanda bioquímica de oxigênio, oxigênio dissolvido, fósforo, turbidez, nitratos e coliformes fecais. Ou seja, são nas variáveis que se relacionam diretamente com a contaminação orgânica e a eutrofização da água, caracterizando, portanto, os principais problemas ambientais da região, como falei no início desta entrevista. Segundo o professor José Galizia Tundizi, renomado pesquisador brasileiro na área de recursos hídricos, esta condição caracteriza de forma generalizada os cursos de água em toda a região sul do Brasil, conforme resultados obtidos do projeto Brasil das Águas. Nossa. Agora, em relação ao uso de bioindicadores, os resultados da aplicação do ITQA nestes corpos da água têm demonstrado claramente que estamos diante de um processo acentuado de eutrofização, com valores muito altos caracterizando águas eutróficas. Diatomáceas que são universalmente conhecidas como algas que apresentam uma alta tolerância a águas eutróficas, como Nichia palea ou Phallacia monoculata, ocorrem frequentemente e em grandes quantidades em nossos ambientes aquáticos. Concluindo, a eutrofização é um problema de âmbito global e resulta na perda da qualidade ecológica do ecossistema, podendo levar à perda da biodiversidade e à extinção de espécies. Outro impacto importante da eutrofização é o crescimento de grandes volumes de cianobactérias potencialmente tóxicas, tornando-se um risco à saúde pública e do ecossistema, além de implicar um aumento no custo do tratamento da água para abastecimento, por causa do odor e sabor da água. A eutrofização produz uma acentuada deterioração de rios, represas, lagos e águas costeiras, causando inúmeros efeitos diretos e indiretos na biodiversidade aquática. Além disso, a eutrofização compromete os usos múltiplos de recursos hídricos e águas superficiais e subterrâneas, provocando perdas substanciais para a comunidade local e regional. Atualmente, a eutrofização é uma ameaça à saúde pública e às condições gerais do funcionamento de sistemas aquáticos, constituindo um fator econômico importante que pode impedir ou retardar o desenvolvimento sustentável. Puxa. Professor Lobo, diante desses resultados, quais seriam as possíveis soluções para esta problemática? Veja bem, Carla, não é de fácil solução, né? Já que implica numa parceria constante entre o poder público, a empresa, a população e a academia. Certo. Basicamente, temos que investir fortemente em sistemas de tratamento de esgoto doméstico, na cidade e também na área rural. Temos que recompor a mata ciliar dos nossos rios, fundamental para evitar que cargas contaminantes possam chegar facilmente ao leito. Temos que pensar um modelo mais sustentável para a agricultura, com um consumo cada vez menor de insumos como fertilizantes e agrotóxicos. Veja, portanto, o importante papel da academia para contribuir com soluções sustentáveis nesta empreitada. E claro,
A educação ambiental é fundamental para que o mundo caminhe em direção a um planeta mais sustentável. As mudanças climáticas estão cobrando o preço pelo uso indiscriminado dos recursos naturais por parte do homem. Estamos destruindo o nosso capital natural. Enfim, Carla, fica essa reflexão. Ainda há tempo, mas precisamos urgentemente de uma mudança estrutural na forma do relacionamento homem-natureza. Puxa. Professor Lobo, muito obrigado pela sua participação nessa Semana Virtual do Meio Ambiente 2021 de Lajeado, tá? No estado do Rio Grande do Sul. Obrigado, Carla, pela condução dessa entrevista, ficando sempre à disposição das senhoras e senhores para continuar debatendo esta problemática e tentando buscar e implementar soluções sustentáveis. Obrigado pela atenção. Muito obrigado. O saneamento básico, ele engloba diferentes fatores que estão diretamente relacionados com a saúde humana. Então, não apenas a água potável e o tratamento do esgoto, mas também a destinação de resíduos e a drenagem pluvial estão contidas nessa importante temática e devem ser olhados de uma forma conectada para que se tenha um saneamento pleno nos municípios, no estado e no país. E além do saneamento, como o licenciamento ambiental pode contribuir para a diminuição da degradação dos ambientes aquáticos? O licenciamento ambiental, ele abrange todas aquelas atividades que têm um potencial poluidor iminente. Então, nós temos as atividades diretamente voltadas ao saneamento, que são os licenciamentos das estações de tratamento de água e de esgoto, mas também outras atividades que tenham interferências em zonas sensíveis ambientalmente, como matas ciliares, áreas de preservação permanente, são importantes para a manutenção dos ambientes aquáticos e acabam interferindo dentro do saneamento básico como um todo. Além do tema saneamento básico, na gestão pública, quais são os outros temas que também estão sendo discutidos atualmente pelos governos e que também têm uma certa urgência? Eu acho que o ambiente, ele denota vários temas que são separados, mas que têm efeito comum, efeito conjunto. Então, outro tema importante que nós poderíamos abranger é a questão dos resíduos sólidos, que está dentro do plano nacional, deve estar dentro do plano dos municípios e tem interferência direta no saneamento básico. Então, esses temas, por muito tempo, eles estiveram esquecidos na pauta política, na pauta de meio ambiente, de município, de estado e de país, e já estava mais do que na hora de eles chegarem e tomarem esse espaço para que as coisas comecem a mudar e que a saúde pública sim tenha esses reflexos. Então, o que eu destacaria é a questão de resíduos sólidos urbanos, que é urgente e precisa ser tratada como pauta principal. Voltando um pouquinho ali na falta de saneamento, como isso reflete diretamente na qualidade de vida das pessoas? Hoje nós temos um levantamento básico e extraoficial aqui da Fundação, que dentro das estações de tratamento de efluente de esgoto doméstico dos municípios licenciados aqui no nosso estado, apenas 32% dos habitantes do nosso estado têm o seu efluente tratado. Então, como é que nós podemos perceber isso? Nós percebemos na poluição dos mananciais, dos recursos hídricos e depois numa consequência direta de falta de saúde pública. Várias doenças são causadas pela contaminação das águas. E também nós temos vários relatos, por exemplo, de mortandade de peixes, que é um excesso de alguns componentes que estão no efluente doméstico e acabam causando uma alteração no ambiente aquático e interferem negativamente naquele ecossistema. Presidente Marjorie, então, para encerrar o vídeo, qual é a sua mensagem para o pessoal lá de Lajeado nessa Semana do Meio Ambiente? A minha mensagem final tem relação direta com o saneamento. Em Lajeado, nós iniciamos um trabalho de reconhecimento dos recursos hídricos e também da relação do tratamento de efluente doméstico com, principalmente, o Arroio do Engenho.
Então nós mapeamos, e isso enquanto eu estive na secretaria Este Arroio, começamos a fazer um levantamento. Então a minha mensagem é que esse projeto se intensifique e que as pessoas, e não só os entes públicos, tenham a consciência e queiram saber para onde vai toda aquela água que a gente toma banho, que a gente lava a louça, para onde vai esse efluente. Nós temos que nos preocupar com isso para que a gente possa sim requerer melhores condições de ambiente e também ter um ambiente sadio. Os nossos rios que acabam desembocando no Rio Taquari, que é o nosso bem maior em termos de recursos hídricos. Olá, me chamo Marcelo Luiz Kronbauer, sou engenheiro ambiental e mestre em tecnologias ambientais pela Universidade de Santa Cruz do Sul, atualmente cursando meu doutorado no Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS e venho aqui hoje para falar um pouco sobre os projetos de pagamento por serviços ambientais e o seu potencial na recuperação de bacias hidrográficas. Certo? Então é uma grande honra estar participando da Semana do Meio Ambiente de Lajeado e a ideia é podermos contribuir da melhor maneira possível com esse tema que é tão urgente para ser discutido na sociedade. Então, a ideia é explorar aqui o potencial de projetos de pagamento por serviços ambientais, né, o que nós chamamos de PSAs hídricos, na recuperação da qualidade da água. Vou trazer um pouco aqui o caso do Projeto Protetor das Águas de Veracruz, o qual estou atualmente coordenando. Certo? Bom, primeiro eu acho que é importante a gente falar um pouco de uma terminologia que tem surgido nos últimos anos, e ela é muito importante, está muito alinhada a essa questão que envolve recuperação de bacias hidrográficas. O termo é Soluções Baseadas na Natureza, ou a sigla SBN. Então a ideia aqui é basicamente utilizar os princípios ecossistêmicos, né, e vários serviços prestados pela natureza para enfrentar os mais diversos desafios sociais. O foco das soluções baseadas na natureza não é só melhoria da qualidade da água, mas também questões que envolvem enfrentamento de mudanças climáticas, segurança alimentar, controle de desastres naturais, né? Então a ideia aqui é basicamente alinhar processos que envolvam a restauração de ecossistemas, né, naturais ou modificados, para que a gente consiga enfrentar desafios sociais de forma cada vez mais eficaz e adaptativa, né? Então, esse é um aspecto bastante importante. E aí a gente tem um fator que envolve bem-estar condicionado aos humanos e também a biodiversidade, de conseguir alinhar essas duas questões que durante muito tempo foram vistas como até antagônicas, né? A gente percebe a importância de cada vez mais fazer esse alinhamento. E aqui nós temos uma imagem que foi extraída de um relatório da IUCN, né? Tá ali o link para quem quiser explorar ele um pouco melhor, porque ele mostra as mais diversas abordagens que a gente tem que ter, né, em termos de gestão de recursos hídricos, né, e as mais diversas abordagens que as soluções baseadas na natureza podem ter, né. Nós podemos trabalhar desde as áreas de conservação, áreas de nascente, das fontes de água, né? Podemos trabalhar de forma bem específica com áreas agrícolas, reduzindo taxas de erosão, aumentando a infiltração de água no solo, né? Então a gente consegue também recuperar as áreas ripárias, que é um aspecto bastante importante dentro desse escopo de ações, né? Recuperação de áreas florestadas, isso aqui só para falar dos ambientes que nós consideraríamos ambientes mais naturais, né? Dentro das cidades, nós também temos um conjunto de ações que envolvem também a revitalização, renaturalização de recursos hídricos, né? Criação de ambientes verdes e o condicionamento dessas áreas para que a gente consiga garantir, por exemplo, a infiltração de água no solo, ou garantir que outros serviços ecossistêmicos hajam ali e a gente possa colher os benefícios disso, né? Que é um aspecto bastante importante. Certo? Então, isso aqui é um panorama geral do que as soluções baseadas na natureza podem nos prover, né? E nós temos aí, obviamente, nas florestas, em áreas vegetadas, um potencial gigantesco nesse sentido, né?
porque a gente percebe o quanto elas conseguem assegurar estabilidade para o ciclo da água, né? E aí todos os benefícios associados à agricultura e aos sistemas de abastecimento, questões que envolvem, obviamente, questões mais complexas, aí a ênfase é um pouco diferente, mas também o ciclo do carbono, questões que envolvem fertilidade do solo, polinização também, né? Microclimas, questões até que envolvem efeitos sobre áreas de pesca e tudo mais, né? Então, todos esses são elementos importantes de serem valorizados. A questão da gente trabalhar cada vez mais com essa conceituação de soluções baseadas na natureza vem de encontro a nós valorizarmos esses aspectos. Durante muito tempo, nossas soluções para os problemas que envolviam a sociedade se baseavam nessa condição que está ali exposta, que nós chamamos de soluções cinzas. São basicamente os princípios tradicionais de engenharia, ou seja, a abordagem clássica de enfrentamento a esses problemas. Concreto, né, e outras medidas de infraestrutura. Elas são e continuam sendo muito importantes. O que a gente percebe cada vez mais é a necessidade de nós incluirmos, dentro desse panorama de soluções, aí, as soluções verdes. Ou seja, a gente começar a entender qual é a importância da vegetação e de outros princípios aí dentro dessas áreas que nós estamos tentando enfrentar algum problema específico, tá? Então, a questão aqui não é substituir as soluções cinzas por soluções verdes, né? Mas sim alinhar elas de uma forma que as soluções verdes possam cada vez mais potencializar as nossas infraestruturas clássicas de engenharia. Um exemplo clássico nesse sentido, e aí já me direcionando um pouco mais para questões que envolvem projetos de pagamento por serviços ambientais, a gente tem que destacar um case que é emblemático nesse sentido, que é o caso de Nova York. Lá na década de 80, início dos anos 90, a cidade de Nova York enfrentava já problemas de escassez hídrica, né? Eles não tinham mais água para abastecer uma cidade cada vez mais em crescimento, né? E aí surgiu um desafio gigantesco para a companhia de saneamento municipal ali resolver. O que eles viram? Eles fizeram uma análise de quanto custaria, né, para instalar uma mega estação de tratamento de água, né, ultramoderna, que providenciaria água em quantidade e qualidade suficientes para a população, né. Um investimento na época estava orçado em 4 a 6 bilhões de dólares, né, e além disso, um investimento em manutenções aí anual de algo em torno de 250 milhões de dólares por ano, né. Então, os custos elevadíssimos. E por que esses custos eram tão elevados? Porque eles perceberam que a água chegava até Nova York muito poluída. Esse era o grande problema. Então, o que eles pensaram para um outro lado? O que está causando, né, os problemas de poluição da água? Né? Por que a água chega para nós tão poluída? Eles foram olhar os mananciais, foram olhar as áreas no entorno dos mananciais, né? E viram que eles estavam bastante degradados. Então, surgiu essa outra possibilidade deles intervirem sobre essas áreas de mananciais com o que nós chamamos de infraestrutura verde. E aí os investimentos seriam também significativos, mas muito menores em comparação às infraestruturas clássicas ali que eu apresentei anteriormente. Então, com 500 milhões de investimento, a princípio seria possível, na estimativa deles, na época, reverter um quadro de poluição que degradava o seu manancial. E aí que entrou a grande questão, o discernimento que os técnicos tiveram naquela ocasião, né, porque eles optaram por essa segunda opção, primeiramente. Né, em vez de investir logo na infraestrutura cinza, ou ter ela como a única alternativa possível, não. Eles pensaram em, sim, potencializar a infraestrutura cinza, mas viram um potencial gigantesco na infraestrutura verde. E nós temos aí as condições que envolvem o sistema de abastecimento, onde é que estão, então, esses mananciais de abastecimento. A gente percebe que eles estão distantes de Nova York, né? E tem todo um conjunto de infraestruturas que leva a cidade até o sistema de tratamento. E eles começaram a ver o potencial gigantesco que havia nessas bacias aí, de negociar com os agricultores, né? E aí eles instituíram essa terminologia que é bastante hoje difundida, e nós temos, só no Brasil, hoje, em 2021, já dezenas de iniciativas desse tipo, que é a colocação
da metodologia de pagamento por serviços ambientais. Então, a gente está falando no mecanismo de negociação entre as diferentes partes interessadas, né? Nós temos, de um lado, as pessoas que querem uma água de melhor qualidade, e, por outra, um agricultor que quer continuar utilizando a sua propriedade e produzindo, né, bens de consumo, alimentos, enfim, né? Então, se estabeleceu aí um projeto que permitiu uma negociação entre as partes, a partir da qual os agricultores manteriam algumas áreas das suas propriedades, né, ou mudariam o manejo de algumas áreas das suas propriedades, tendo em vista resultados em relação à qualidade da água, né? A ideia é sempre, nesse caso aqui, no caso de Nova York, melhoria da qualidade da água e quantidade também, que também era um fator preocupante. Então, mecanismos que garantissem filtração da água eram fundamentais, né? E aí a gente está falando de um mecanismo que torna os agricultores grandes aliados dentro desse processo de recuperação de um recurso hídrico, né, de uma bacia hidrográfica. E aí a gente não tem mais eles como vilões, muito pelo contrário, temos eles como grandes aliados dentro desse processo. É nesse sentido que os projetos de pagamento por serviços ambientais agem, né? É um princípio um pouco distinto de negociação e que é bastante interessante. E trouxe resultados muito significativos para Nova York. Hoje, 2021, a gente está falando de uma cidade, né, do tamanho de Nova York, que tem mananciais que permitem, né, devido ao seu baixo nível de poluição, permitem basicamente um processo de tratamento bem simplificado. Basicamente a utilização de filtros de areia e depois a desinfecção para a distribuição da água na cidade. Né? Em comparação com o que nós temos hoje no Brasil, é um abismo gigantesco, né? Porque nós temos hoje que, na maior parte das cidades, que captam a água dos mananciais superficiais, passar a água por uma série de etapas de tratamento bastante agressiva, enfim, para conseguir remover o excesso de sedimentos, nutrientes, enfim, outros produtos que estão ali colocados. Então, esse foi um grande marco em termos de recuperação de bacias e um grande marco também na demonstração do poder que essa metodologia de pagamento por serviços ambientais, os PSAs, tinham na revitalização de bacias. Muito tempo passou de lá em diante, vários projetos de PSA foram instituídos no mundo. É bom que se diga que nós temos várias possibilidades de projetos de PSA, no sentido de que alguns podem focar em recuperação de biodiversidade, outros podem focar em questões que envolvem mudanças climáticas, alguns vão focar nas questões que envolvem recuperação de recursos hídricos. Então, tem várias metodologias e possibilidades de PSA. Nós estamos falando aqui especificamente de um PSA hídrico, ou seja, o foco é recuperação de quantidade e qualidade de água. O projeto protetor das águas foi iniciado no ano de 2011, né, com uma equipe da Universidade de Santa Cruz do Sul, né, aliada à Prefeitura Municipal de Veracruz, à FUBRA, né, o Sinditabaco e, muito importante também, a Universal Leaf Tabacos e a Fundação Altadis, né, que nesse caso foram os financiadores desse projeto. Esse projeto foi iniciado com o professor Dionei Delevati, né, eu não estive no início, né, na instituição desse projeto, né, teve toda uma equipe técnica por trás desse processo de planejamento inicial. Eu entrei no projeto no ano de 2014 como um prestador de serviços, né, depois me tornei professor da universidade e no momento que o professor Dionei acabou se aposentando da instituição, eu acabei gradativamente assumindo as funções de coordenação desse projeto. Então, eu vou trazer aqui um pouco algumas características básicas do projeto protetor das águas, né? Lembrando, esse caso aqui ele foi financiado pela iniciativa privada, certo? Ele age na subbacia do Arroio Andrés, né? Esse arroio ele é bastante importante, como essa figura mostra, para o abastecimento da população urbana do município de Veracruz. 70% da população de Veracruz, é um município que tem em torno de 20 mil habitantes, 20 a 25 mil habitantes, é oriunda desse manancial de abastecimento, tá? Aqui nós temos uma imagem mostrando ele um pouco antes da sua captação pela Companhia Municipal de Saneamento. Um outro aspecto importante é que nós não temos a Corsã como
como responsável pelo serviço de saneamento, e sim o próprio município, né, através do seu SEMAI, sua Secretaria Municipal de Saneamento. Né. Bom, a área total da bacia tem em torno de 80,19 quilômetros. A área do projeto está focada em toda a bacia, a montante da captação realizada pela ETA, pela Estação de Tratamento de Água. Tá? Então, o relevo apresenta algumas variações aí que vão de 500 a 100 metros, e hoje, nessa área ali de montante, então, onde está demarcado em vermelho aqui, nós temos basicamente o solo caracterizado pela agricultura, especialmente o cultivo de tabaco, certo? Então, como é que se deu esse projeto? Tivemos uma primeira etapa de diagnóstico e caracterização das nascentes presentes em todas as propriedades ali daquela região elencada em vermelho, né? Então, basicamente um processo de diagnóstico ambiental dessas áreas, né? A partir daí, se iniciou uma segunda etapa, onde se negociou com cada produtor, né, que estava interessado daqui a um pouco, em proteger algumas áreas, né, e agregar elas a esse projeto de PSA. Então, foi feito todo um processo de negociação com os agricultores, e aqui nós temos o exemplo bem prático de um pequeno croquis que foi feito, né, com a demarcação das áreas de PSA e os recursos hídricos ali elencados. Com base nessa área aqui, o agricultor receberia, então, uma compensação financeira por isolar essas áreas aqui, né? É interessante frisar que o projeto iniciou antes da atualização do Código Florestal, né? Então, os processos de negociação entre as áreas aqui não respeitavam, no início, né, o novo Código Florestal. Depois da aprovação, ou seja, a partir do momento que havia o acordo entre a equipe técnica do projeto e o agricultor, era feita a demarcação das áreas, né? Nas áreas onde havia, por exemplo, problemas de acesso com as criações da propriedade, né, especialmente gado, era feito um processo de cercamento para que essas áreas fossem isoladas e o gado não ficasse mais pisoteando em torno dos recursos hídricos, certo? Paralelo a isso, também teve todo um processo de coleta, né, análise e monitoramento da qualidade da água, né, da qual, inclusive, o professor Eduardo Lobo participou e coordenou durante muito tempo. Então, foi feito todo um processo de monitoramento para se analisar os efeitos do projeto, né, desde antes do seu início, né. Então, quando se estava fazendo aquele diagnóstico inicial, já estavam sendo feitas coletas de qualidade da água, né. E depois que as áreas começaram a ser protegidas, foram elencados alguns pontos estratégicos para que se desse continuidade a esse processo de monitoramento. Além disso, foram instalados sistemas de monitoramento hidrológicos, para se avaliar as questões que envolviam a vazão do Arroio Andrés, né? E aqui a gente consegue ver bem claramente uma área, intervalo até relativamente curto, de 2011 para 2015, como essa área evoluiu em pouquíssimo tempo. Nós trabalhamos aqui de forma geral, basicamente com o cercamento, né? Nós não utilizamos o plantio intensivo de árvores nativas. A ideia foi basicamente permitir que houvesse a revegetação natural dessas áreas. O custo é menor, né, e os benefícios são igualmente interessantes. A única questão que tem que se atentar é, obviamente, o controle de espécies exóticas nessas áreas. Tá? Então, aqui temos um aspecto bastante importante que mostra a evolução dessas áreas, e no aspecto geral, né, os monitoramentos mostraram uma evolução bem significativa como produto dessas áreas cercadas, né, especialmente nas nascentes, um aumento significativo das áreas com classe 1 e classe 2, pela resolução CONAMA 357, em termos de qualidade da água. A gente percebe que lá no início do projeto, lá entre 2011 e 2013, praticamente um quarto das amostras coletadas, né, nos mais diversos pontos do projeto, tinham, né, ou eram considerados classe 4, que é a pior classe em termos de qualidade da água. Passados alguns anos, entre 2016 e 2017, percebemos que esse percentual foi reduzido a 1%. A gente conseguiu aumentar de forma muito significativa, né, o percentual de áreas que eram consideradas classe 1 ou classe 2, né, o que é extremamente importante. A gente percebe
esse efeito especialmente, né, nas nascentes, né, o Arroio Andrés, nas nascentes e pequenos cursos d'água que afluem até o Arroio Andrés. É bom que se diga que nós chegamos aqui, o projeto teve continuidade, tem continuidade até hoje, né, nós estamos hoje, a Universal Leaf Tobacco saiu do projeto, né, no ano de 2016, né, a partir de 2017, a Philip Morris, que é uma outra fumageira, né, de Santa Cruz do Sul, assumiu os pagamentos por serviços ambientais, nós demos continuidade a todo esse processo, estamos hoje com 62 produtores, tá, distribuídos aí em 67 propriedades rurais e temos algo em torno de 144 hectares de áreas ripárias ou de entorno de nascentes protegidos, né? E a gente percebe a importância que isso tem em termos de proteção, né? Ou seja, o quanto a gente consegue evitar, né, essas transformações negativas aqui em termos de qualidade da água, né? Isso aqui nas áreas protegidas é cada vez menos presente, a gente consegue eliminando a presença do gado, melhorando as intervenções aqui feitas, a gente conseguiu de forma muito significativa melhorar esses aspectos, o que estabiliza o leito nesses trechos, né? A gente percebe isso muito claramente, locais onde nós tínhamos as áreas protegidas, o leito, né, do recurso hídrico é muito mais estável, a gente consegue dessa forma garantir também o abastecimento dos lençóis freáticos em algumas áreas, principalmente as áreas mais altas da bacia, onde no entorno de nascentes nós fizemos toda uma área de preservação também, né? E obviamente há vários efeitos sobre a vida aquática. Então a questão aqui é cada vez mais a gente observar a importância que as APPs têm, né? Seja as áreas ripárias no entorno dos recursos hídricos, as áreas no entorno das nascentes, né? A gente tem hoje também cada vez mais olhado para outras áreas dentro da propriedade. O que o agricultor faz dentro da sua área agrícola, dentro da sua área de plantação, né? E nesse sentido, né, a partir de 2017, nós também estabelecemos uma relação bastante estratégica com a Agência Nacional de Águas, né? Que tem um enfoque bem grande nessa questão que envolve recuperação de solos, né, plantio direto e outras questões também que garantem uma maior infiltração de água dentro da propriedade. Então, isso tem sido bastante observado, nós temos percebido a necessidade de cada vez mais ampliar esse leque de ações para cada vez mais termos quantidade e qualidade de água, né? E aí esse é um aspecto que é muito importante, sempre que a gente olha para um recurso hídrico, né, se a gente vê que ele está muito bem ou muito mal, a gente tem que não só olhar aquele trecho, a gente tem que olhar a bacia como um todo. Essa frase eu acho muito emblemática, né? Que a água é o reflexo daquilo que fazemos com a bacia hidrográfica. Isso é um aspecto que tem que ser bastante incentivado e bastante observado, né? Antes de eu encerrar aqui a minha fala, é bom que se diga que o projeto Protetor das Águas ele está atuante, nós estamos já chegando no 10º ano, então de 2011 até 2021, né, com atuação ativa, né, de forma direta. Estamos hoje com um grupo de trabalho bem dinâmico, né, a prefeitura se engajou muito nesse processo, então hoje nós não dependemos somente de recursos oriundos da iniciativa privada, o próprio município também viu a importância desse tipo de projeto e qual é que era a sua responsabilidade e as potencialidades ali que estavam envolvidas. E hoje nós temos um grupo de trabalho e de discussão bastante dinâmico em termos de planejamento desse projeto para que a gente possa pensar nos próximos 10 anos, obtendo cada vez mais resultados positivos. Agradeço pela atenção, certo? Deixo aqui o meu contato pela Universidade de Santa Cruz do Sul, né, onde esse projeto foi desenvolvido, né? Então está aí meu contato, e-mail, telefone e fico disponível para dúvidas. É um grande prazer poder estar participando aqui da Semana do Meio Ambiente. Estamos à disposição qualquer coisa. Um abraço.